Alguns personagens não foram criados para serem o que são. Você já deve ter percebido que alguns personagens engraçados, inteligentes ou até carismáticos viraram meio que uma caricatura burra deles mesmos. Ficou maluco, cara? E se a polícia chegar aqui? Tu tá aqui também? Às vezes por conta da série ser longa, às vezes por causa da concorrência, às vezes porque uma pequena característica dele, tipo arrogância, fez sucesso com o público, ou até porque simplesmente é mais fácil usar a burrice como uma piada de forma rápida e preguiçosa. Não! Aqui é o Patrick! Isso tudo tem um nome e se chama flanderização. Tá, primeiro eu acho justo te explicar como surgiu o fenômeno da flanderização. Para você que talvez não conheça, basicamente o termo vem de Ned Flanders. Isn't this great, Marge? We're like Jiminy Cricket for the whole ding-dang town. A half man, half bug that knows what's best for everybody. Ned Flanders, um vizinho religioso, prestativo, educado, um bom pai e que sempre tá ali para ajudar a família Simpson. Um personagem com várias camadas de personalidade e um verdadeiro amigo. Bem, pelo menos esse era ele no início, até que com o passar da série se tornou um fanático religioso. A sua fé se tornou exagerada e dominante, passou a ser caricato e sempre otimista de uma maneira forçada. Quase nunca tem momentos de dúvida, falha ou humor próprio. Virou um símbolo do fanatismo religioso ou algo para criticar a religião. Eu não sei você, mas pegar todas as características de um personagem e reduzir a apenas uma palavra realmente não é algo que qualquer um aceitaria e entenderia de boa. E dependendo do que for, eu pelo menos não. A graça, entre aspas, vem apenas do exagero das suas características religiosas e não de situações humanas ou complexas de um personagem humano para apenas o vizinho crente fanático que tem a crença servida como uma piada. E isso é a flanderização, quando as características de um personagem são reduzidas a uma outra característica, só que de forma exagerada, a ponto de mudar toda a sua personalidade ao longo de uma obra e meio que fica só nisso. O personagem passa a ser representado e reduzido a apenas isso. Agora que eu te expliquei o que é, bora ao foco. Os exemplos. Alguns tipos de flanderização foram aceitos, já outros nem tanto. A começar com Eric Cartman, de South Park. Em South Park, a linha entre desenvolvimento natural e a flanderização é bem tênue. Por ser uma série curta e ágil, muitas vezes o público aceita melhor essas mudanças. É óbvio, desde que gerem algum tipo de humor ou situação engraçada. Isso é estúpido, eu vou embora. Ninguém sai daqui até a polícia chegar. Atire nele, Boris. Não! Atira, atira! Au! Au! Você atirou no pinto dele, cara. Isso não é legal. Não se atira no pinto de ninguém. Todo mundo sabe disso. Atirar no pinto dele, isso é covardia. Não acredito, Boris. O Cartman inicialmente era um garoto egoísta, manipulador, só que mostrava vulnerabilidade e momentos de complexidade, tipo naquele episódio em que ele desobedece a mãe dele com frequência e ela decide chamar um adestrador de cães para adestrar ele. Vamos levá-lo para passear. Ei, você acha isso aqui engraçado, filha da... Sou eu que estou caminhando. Estou fazendo isso e a criança tem a sorte de vir junto. Mãe, isso é humilhante. A maldade dele foi o que levou os roteiristas a exagerar ainda mais nesse seu comportamento. E sério, mano, bota exagero nisso. Sabendo que você ia tentar fazer alguma coisa, eu avisei o Sr. Dengues que havia matadores de polis na região. Sabia também que você não ia querer ir pessoalmente com medo que mordesse a sua salsichinha e que provavelmente mandaria seus pais. Quando entraram na propriedade do Sr. Dengues, ele atirou neles e os matou. Meus pais estão mortos. E você? Gostou do Chile? Eu batizei de Chile, senhora, senhor Telemann.
Meu Deus! Se você comer seus pais. Puta merda, cara! E com esse exagero, ele virou meio que um vilão ambulante e um dos melhores personagens. Por exemplo, Burroughs, um menino inocente, ingênuo e bicurioso, se torna uma vítima constante ao longo da série por conta da sua inocência, que também foi sendo flanderizada, e uma vítima principalmente do Cartman. No caso de Cartman, o equilíbrio ainda foi mantido pelas situações engraçadas que ele tem. A flanderização dá pra aceitar dependendo de como esse exagero é usado, e por mais que ele tenha se resumido a apenas maldade, isso não perdeu o foco que a série busca entregar, que é o humor. Mas nem todo personagem tem essa sorte, porque por mais que a série ainda entregue o humor, ainda vão ter aqueles personagens que não conseguem escapar do ódio de certos fãs. Às vezes porque já estão cansados daquela mesma personalidade e das mesmas piadas, ou porque a flanderização de um personagem exagerou tanto nas características negativas que às vezes pode se tornar irritante ou até sem graça para algumas pessoas, como o caso de Peter Griffin e sua filha Maggie Griffin, da série Family Guy. Peter Griffin, um pai atrapalhado, desajeitado, às vezes egoísta, mas ainda com alguns momentos de ternura. Por mais que fosse falho, ainda era capaz de gerar empatia ou qualquer identificação com o público. O humor baseado nas situações absurdas tinha alguma lógica, pelo menos, por trás da narrativa, só que depois exageraram na burrice. Perdeu completamente seus limites, se tornou incapaz de tomar decisões sensatas, passou a ser cruel com os amigos e até com a própria família. A irracionalidade dominou esse cara. É a partir da 4ª temporada que a flanderização desse cara passa a ficar mais evidente. Acho que o mais engraçado foi quando ele cria o próprio canal de TV na garagem para acabar com a censura. PTV. Oi pessoal, sou o Peter Griffin e você está vendo a PTV, onde pode assistir seus programas favoritos como a natureza quis, com todo o sexo, violência, palavrões e peidos intactos. Ele mostra cenas sem noção, violência exagerada e alguns comportamentos perigosos. Oi pessoal, sejam bem-vindos à Hora do Peito Saído do Peter Griffin, uma deliciosa rememoração de toda a nudez parcial que as emissoras costumavam oferecer. Olha só esse peitinho saindo, vejam só esse peitinho saindo, e esse peitinho saindo, hein? Você fica ligadão? É, mas não devia, porque este é o meu peito saindo. Boa noite, pessoal. Só que essa mudança dele é mais rejeitada e odiada por quem assistiu a série há um bom tempo atrás, ou desde os primórdios. Hoje em dia, muita gente começou a assistir a série por conta de vídeos curtos do TikTok ou Reels do Instagram. Para esses, essa personalidade funciona bem, sem necessidade alguma de um contexto. E pro público mais jovem, meio que tanto faz, já que eles se interessaram pela série justamente por causa disso. A nova versão dele agrada boa parte do público, ainda mais quem curte um humor absurdo e exagerado. Mas diferente do Peter, onde o impacto ainda é dividido, a flanderização da sua filha Maggie chega a ser polêmica para quase todo mundo, ou até meio triste. Maggie era apenas a típica adolescente insegura, tentando se encaixar com problemas normais da juventude. O humor vinha do desconforto social dela, mas ainda era uma personagem humana e relacionável, por assim dizer. Aos poucos, ela foi meio que reduzida a um alvo constante de piadas que, para muitas pessoas, parecia crueldade. Ela virou o saco de pancadas oficial da série, onde praticamente todo personagem a humilha sem motivo. You're the new me! Shut up, Meg. Shut up, Meg. Shut up, Meg. Shut up, Greg. Shut up, Meg. Shut up, British Meg. Shut up, Meg. Shut up, Meg. Dad! What is it? What's going on? I heard a noise. Is somebody downstairs? Oh, God, Meg, you startled me. I'm sorry. What the heck? Meg, você precisa se dar valor. Sério? Ninguém nunca falou que eu era importante. É por isso que você tem que dizer. Então diga. Eu sou importante. Mais alto! Eu sou importante! Cala a boca, Meg, você não é importante.
A insegurança dela e a busca por aceitação deixaram de ser exploradas de forma cômica, só pra virarem apenas humilhações gratuitas. Enquanto o Peter virou o caos irracional, a Meg virou alvo fixo disso tudo, chegando ao ponto de muita gente dizer que é uma situação injusta e preguiçosa, aquela lenga-lenga de sempre e que tá em todo lugar. Mas enquanto isso, Stewie, o bebê maligno, teve a maior e mais óbvia mudança na série. As piadas dele giravam em torno de planos de dominar o mundo e de matar a sua... Cê sabe. Ele meio que tinha um ar de vilão do James Bond em miniatura, com discursos intelectuais e uma seriedade absurda. O fato de ser um bebê e ter esse comportamento de gênio malvado era o que deixava tudo engraçado. Aos poucos, ele foi perdendo o lado maligno e virou um personagem ainda mais engraçado. O foco mudou pra piadas sobre a sexualidade, muitas vezes sugerindo que ele é Yagi, só que sempre num tom dos roteiristas de tipo, não tamo confirmando nada não, hein. Ele acabou até fazendo uma dupla engraçada com o Brian, o cachorro da família. E na moral, mano, isso é nome de cachorro, por acaso? De um gênio do mal pra um bebê excêntrico. Meio que deu pra perceber que essa mudança dele teve um motivo por trás, porque ela deu espaço pra outros tipos de histórias, especialmente os episódios Road to, que todo mundo se amarra. Tá, como eu disse antes, às vezes tem um motivo por trás da flanderização de um personagem, e o motivo pode ser vários. Dentre eles, acho que tem o mais plausível de todos, quando a série é longa. Uma série que tem muitas temporadas precisa se inovar, concorda comigo? Eu acredito que sim, mas, em contrapartida, acredito que é bom saber usar esse exagero. Não acho que esse é o melhor exemplo, mas acho que foi bem mais aceito por todo mundo. Pelo menos por mim, já que quando eu comecei a me entender como gente, era esse o Homer Simpson que já existia. Homer Simpson. Engraçado, mas bobo. Tem bom coração, mas é burro. Tem capacidade de aprendizado, só que é preguiçoso. No episódio antigo, ao ver que estava decepcionando sua filha Lisa, ele se esforçou para mostrar sensibilidade. Quando Meg nasceu, aquilo foi um marco e uma mudança na vida dele. Mas hoje em dia, Homer se humilha por dinheiro, aceitando fazer coisas absurdas. Ele vira uma espécie de guru de coreografias bizarras para atletas. Em vez de aprender algo, muitas das vezes ele termina os episódios pior do que ele tinha começado. Por mais que tivesse perdido a profundidade e os momentos emocionais que definiam o início da série, Homer sempre foi um homem comum. Sua flanderização tornou ele um idiota exagerado, mas ainda conseguindo preservar resquícios de humanidade em alguns episódios. O tom do humor vem mais da preguiça, da gula e da sua ignorância. Diferente de Peter Griffin de Family Guy, o Homer não é um sociopata capaz de lascar sua própria família só pela piada. O Homer continuou humano, apesar de tudo. Suas besteiras são frutos da sua burrice, mas ele consegue sentir arrependimento e muitas das vezes busca consertar a cagada que ele cometeu. E talvez tenha sido justamente isso que manteve os Simpsons de pé por tanto tempo. Homer pode ter se tornado uma caricatura de si mesmo, mas nunca deixou de ser um reflexo distorcido de nós mesmos. Não. Exagerei. Viajei demais, não, tô ligado. Só que tudo isso de uma forma diferente da sua filha, Lisa Simpson. Uma garota inteligente que tinha seus momentos de ingenuidade, chorava, ficava insegura, representava a voz da razão na família, tocava saxofone como uma forma de expressar a própria solidão, se preocupava com os outros, especialmente com o Homer, e sempre estava ali buscando conhecimento, só que se tornou uma metida sabe-tudo. Passou a ser escrita como a gênio insuportável, ficou moralista e arrogante, sempre apontando o erro dos outros. Lisa Simpson apresenta uma verdade irritante. Estamos em um momento crítico, pessoal. Se não fizermos nada agora... me desculpem, eu perdi a linha de raciocínio. Ele não é uma gracinha. Concordo. É sério, pessoal. Não pode mais jogar lixo no lago. Eu declaro estado de emergência. Código preto. Preto? Vixe, essa é a pior cor que existe. Não se ofenda não, ok? Já me acostumei.
se tornou a porta-voz forçada de pautas sociais, provavelmente sendo o megafone dos roteiristas. Ah, tô querendo falar sobre vegetarianismo, sobre igualdade de gênero e feminismo. Show? Vamos usar Lisa pra lacrar. Isso tudo, ao invés de ser aquela criança vivendo dilemas reais, basicamente virou a certinha da série, chata, ou melhor, a militante moralista. E, na minha humilde opinião, acho melhor nem comentar pra não desviar do assunto. Este é o Patrick. Dele não tem muito o que falar, sinceramente. Ele não é muito diferente dos que já foram citados anteriormente nesse vídeo. Todo mundo conhece o Patrick. Passou de uma estrela do mar, rosa, inocente e ingênua, para um personagem bobo. Ele era para ser um contraponto engraçado pro desenho, distraído e preguiçoso, mesmo sendo burro. Tinha momentos de sabedoria de forma surpreendente. Seu humor vinha da simplicidade e não da maldade. De repente, sem mais nem menos, se tornou um idiota. A burrice virou uma estupidez. De todas as características que a gente cresceu vendo no Patrick, a insatisfação maior é vê-lo perdendo a mais importante delas. O Patrick virou algo que serve mais para deixar as crianças irritadas do que apenas ser um humor infantil. E não é nem problematizando o desenho, né, cara? Porque é um desenho cartunesco por natureza, feito para crianças. Mas a questão é como o Patrick deixou de ser ingênuo e leal para virar quase um antagonista em alguns episódios. E existem vários outros exemplos de flanderização que deram certo, tipo o Sheldon Cooper de The Big Bang Theory ou o próprio Bart dos Simpsons. E outros que não deram muito certo, que nem o Fred Flintstone ou Charlie Brown. Dá pra ver que a questão não é nem sobre a flanderização em si, ou o motivo por trás dela, mas sim como ela é usada. Olha só, Peter, para procurarmos seu carro, precisamos pensar como um carro. Então, vamos abastecer naquele posto. Estou enjoado. Continue bebendo, eu já paguei os $40. Homer, acho que estamos fazendo errado. Ah, que droga.